Caminhoneiro foi ao banheiro e, ao voltar, viu uma jovem lavando seu caminhão em troca de... Imagine parar seu caminhão só por alguns minutos para usar o banheiro e, ao voltar, encontrar uma jovem desconhecida lavando cada centímetro da lataria como se o caminhão fosse dela, sem que você tenha pedido. E o mais estranho, ela não quer dinheiro, não quer agradecimento. Só uma coisa, uma carona, até onde você for. O que parecia um gesto simples se transforma numa viagem inesperada pelo sertão, cruzando cidades pequenas, festas tradicionais, encontros enigmáticos e lembranças que o tempo tentou enterrar. Essa jornada vai revelar que nem tudo o que ficou para trás foi realmente deixado. E que, às vezes, o maior caminho não é aquele que se percorre na estrada, mas dentro de si mesmo. Antes de continuar, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, se inscreve no canal para não perder nenhuma parte dessa história que vai mexer com seu coração. Amanhã começará seca e poeirenta, típica dos meses de junho no interior do sertão nordestino. O céu, embora limpo, parecia estar coberto por uma película branca causada pela poeira das estradas de terra que os caminhões levantavam ao passar. O caminhoneiro estacionou seu veículo ao lado do velho posto Dois Irmãos, ponto conhecido pelos motoristas que faziam a rota entre o Agreste e o litoral. Ele desceu devagar, o corpo sentindo o peso das horas dirigindo, as juntas reclamando com estalos discretos. Era um homem alto, de pele marcada pelo sol, mãos calejadas e olhos que haviam aprendido a observar mais do que falar. Chamavam-no apenas de seu Zé. E era conhecido por sua pontualidade, por nunca atrasar uma entrega, por manter o caminhão sempre em ordem. Dessa vez, no entanto, o caminhão estava encardido. Tanta estrada de chão batido tinha coberto o veículo com uma camada densa de poeira vermelha. Ele olhou para o caminhão com uma pontinha de incômodo, mas preferiu priorizar o café e uma ida rápida ao banheiro. Deixou o rádio ligado em volume baixo, tocando forró antigo, e seguiu para dentro do posto. Quando voltou, não esperava ver ninguém ali, mas estava uma jovem, aparentemente na casa dos 20, de camiseta branca já manchada de sabão e bermuda jeans. Estava lavando o caminhão. A espuma escorria pela lataria, misturada à poeira, formando pequenos rios brancos que escorriam até o chão seco. Ela não se virou de imediato. Continuava concentrada em esfregar os vidros com uma flanela velha, que parecia ter história própria. Zé parou por um segundo, observando. Aquilo não fazia sentido. Não tinha pedido, não tinha pago. Não a conhecia. Ei! Chamou, a voz grave cortando o ar quente. Ela se virou com naturalidade, como se o esperasse. Só até onde o senhor for, disse, com um leve sorriso no rosto. Em troca da carona, lavei para adiantar. Zé franziu o senho. Tinha aprendido a desconfiar de qualquer gentileza gratuita. Ainda mais numa estrada onde todo favor costuma vir com preço embutido. Eu nem perguntei seu nome, moça, respondeu, cruzando os braços. Nem ofereci carona. Mas vai, o senhor vai, ela disse, enxugando as mãos na própria camiseta, deixando marcas de sabão. Zé respirou fundo, olhando em volta. O posto estava vazio. Nenhum outro caminhoneiro por perto. O frentista apenas observava de longe, sentado sob a sombra de uma mangueira, abanando-se com um pedaço de papelão. Vai para onde? Onde o senhor for já é suficiente. Ele quase disse não. A boca se preparou para negar. Mas havia algo na tranquilidade dela, na certeza com que falava, que desarmava até mesmo a cautela de quem vive da estrada. Entra logo, antes que eu me arrependa. A jovem sorriu de canto, pegou uma mochila surrada encostada na bomba de gasolina e subiu na boleia. Zé só disse, seco, mas não pensa que vamos ficar de conversa. Eu gosto de silêncio. Ela assentiu, olhando pela janela. No banco do carona, ajeitou-se, cruzou as pernas e recostou-se, como se aquele caminhão fosse casa antiga. Na estrada, já manteve os olhos no asfalto e as mãos firmes no volante. Tentava não olhar muito para ela, mas seus olhos se desviavam involuntariamente para o reflexo do rosto dela no vidro. Depois de 20 minutos de silêncio, ela quebrou a regra. Esse caminhão tem história, né? Zé fez um leve movimento de cabeça, mas não respondeu. A jovem, porém, parecia não esperar resposta. Meu avô tinha um igual. Mesma marca, mesma cor. Até o cheiro é igual. Gasóleo,
couro velho e alguma coisa que parece cuscuz de ontem. Zé esboçou um sorriso pela primeira vez. Curto, quase invisível. Nome da senhorita? Pode me chamar de Lúcia. Só Lúcia? Por enquanto, sim. Ele bufou. Sabia que aquela viagem, que deveria ser rotineira, já estava diferente. E a mulher ao seu lado tinha alguma coisa a mais. Uma urgência contida, uma história mal contada, um olhar que ora parecia curioso, ora parecia saudoso. Nas próximas horas, ela pouco falou. E Zé, embora mantivesse a pose de homem de poucas palavras, começou a prestar atenção nas reações dela. Lúcia sorria discretamente ao ver igrejas à beira da estrada, olhava longamente para a placa de cidades e ria sozinha quando passavam por vendedores de cocada e castanha. Ao chegarem a São Bento do Cedro, cidadezinha pequena com uma feira no centro, se parou para descarregar umas caixas. Pediu para ela esperar na praça, mas quando voltou, ela não estava mais ali. Olhou em volta, impaciente. Foi ao banheiro da rodoviária, aos bancos da praça, até pensou em ir à delegacia perguntar. Mas antes disso, ouviu uma voz atrás dele. Estava com uma mulher morena, de camiseta branca, disse uma senhora idosa, sentada vendendo licores. Zé assentiu, apreensivo. A idosa abriu a bolsa, tirou um pacotinho envolto num pano bordado com detalhes vermelhos. Ela disse que o senhor ia entender quando pegasse isso. Zé recebeu o pacote com as mãos trêmulas. Ao abrir, encontrou um retrato antigo. Uma mulher segurando uma criança pequena no colo. Ele reconheceu o rosto da mulher, mas a criança, ele não fazia ideia de quem era. Zé ficou parado por um tempo que não soube medir. O calor da praça misturava-se com a quentura que começava a subir por dentro dele, e não era só o sol que queimava. Era confusão, era lembrança, era um sentimento antigo, que ele havia se esforçado tanto para deixar enterrado lá atrás, no fim de uma estrada que jurava nunca mais refazer. O pano bordado entre seus dedos trazia o cheiro de alfazema e guardava uma fotografia em preto e branco um pouco desbotada. No centro, uma mulher de traços suaves, cabelos lisos e expressão serena. No colo, uma menina de 2 ou 3 anos, rindo para a câmera com os olhos semicerrados. A mulher era Teresa. Não havia dúvida. A primeira e única que ele chegou a amar. Tinham-se conhecido em Salgueiro, num São João de muitos anos atrás. Zé ainda era novo de estrada e ela, moça recém-saída da escola normalista. Era o tipo de lembrança que ele mantinha cuidadosamente trancada numa gaveta invisível da memória, onde também moravam as escolhas que não deu conta de sustentar. Mas a menina, ele olhou de novo para a foto e, pela primeira vez, tentou lembrar os olhos da jovem que agora viajava com ele. Lúcia. Era assim que ela se apresentou. Sentou-se num dos bancos de madeira da praça, o corpo já cansado e a mente em espiral. A senhora dos licores ainda observava, talvez tentando adivinhar se ele iria perguntar mais alguma coisa. E ele perguntou. A senhora viu para onde ela foi? A mulher assentiu com a cabeça. Foi ali para a feira, comprar um tecido. Disse que voltava já. Zé agradeceu com um aceno seco e se levantou. Sentia-se desconcertado, como se alguém tivesse mexido num baú que ele mesmo havia lacrado por dentro. Caminhou até a feira, tentando manter o passo firme. O povo já se espalhava entre as bancas, o cheiro de milho cozido, tapioca e queijo de coalho derretido pelo calor preenchendo o ar. Crianças corriam. Um sanfoneiro tocava perto da barraca de ervas e o movimento confundia qualquer tentativa de procurar alguém. Mas ele a viu. Ela estava de costas, escolhendo um tecido florido numa das bancas de pano, como se tivesse todo o tempo do mundo. Você devia ter me avisado que ia sumir, disse Zé, aproximando-se. Ela se virou, sem se assustar. Eu disse que era só até onde o senhor fosse. Achei que São Bento era suficiente. Zé levantou o pacote. Isso aqui muda alguma coisa. Você sabia que eu ia entender? Ela respirou fundo e respondeu com firmeza. Não sabia, mas precisava tentar. Aquela mulher me deu isso anos atrás. Disse que era para entregar quando eu sentisse que estava no caminho certo. Zé não respondeu de imediato. Apenas olhava para ela. O rosto, agora à luz do dia e sem a pressa da estrada, tinha algo familiar. O jeito de franzir a testa,
o leve desvio no olhar, até a maneira de manter a calma enquanto tudo ao redor parecia prestes a desmoronar. Aquela mulher era sua mãe? Ele perguntou. Finalmente, Lúcia hesitou. Passou a mão no cabelo e respondeu com a voz baixa. Era, sim, mas ela nunca falou seu nome. Só contava histórias de um caminhoneiro, um homem bom, mas teimoso, que preferiu a estrada, que não soube ficar. Eu cresci com esse vazio, um vazio que não me deixava quieta. Zé engoliu seco. O estômago virou como se tivesse passado por uma curva fechada a 80 por hora. E por que agora? Depois de tanto tempo? Porque eu me formei, comecei a trabalhar, tentei viver sem essa resposta. Mas toda vez que escutava um caminhão passando na rua, alguma coisa me puxava. Quando mamãe partiu, a senhora que cuidou dela me deu esse pano bordado e disse: um dia você vai entregar isso, quando for a hora. Ela deu de ombros. Quando viu seu caminhão naquele posto, soube. Eu não sabia seu nome, seu rosto, nada, mas soube. Zé ficou em silêncio. Queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas não existia frase pronta para aquele tipo de revelação. O silêncio pesava entre eles como o calor que colava as roupas ao corpo. E o que você quer de mim? Ele perguntou. Finalmente. Eu não sei, ela disse com sinceridade. Não quero te forçar a nada. Só precisava ver com meus próprios olhos. Saber se era real. Saber se era mesmo você. Zé olhou para o chão, depois para a barra do vestido florido de uma menina que passava correndo, e finalmente encarou Lúcia de novo. E agora? Vai voltar? Ela deu um pequeno sorriso. Agora eu queria continuar. Mais um pouco. Se o senhor deixar. Ele respirou fundo, longo, como quem precisa puxar o mundo inteiro para dentro do peito antes de tomar uma decisão. Vamos embora, antes que eu me arrependa de novo. No caminhão, já com o motor ligado e a estrada aberta à frente, já voltou a falar depois de um tempo. Eu sou ruim com palavras, mas sou bom com estrada. A gente pode começar por aí. Lúcia sorriu, um sorriso diferente, de alívio, e seguiram viagem. Não como dois desconhecidos, mas como dois pedaços de uma história que finalmente se encontravam. O rádio tocava espumas ao vento, e o barulho do motor preenchia os espaços que as palavras ainda não conseguiam. Mas havia algo novo naquela cabine. Uma presença, uma possibilidade, talvez até um recomeço. A estrada voltou a ser o cenário, como sempre fora. Mas algo estava diferente. Para Zé, a boleia do caminhão sempre foi território sagrado, lugar de silêncio, de pensamento, de distância do mundo. Agora, com Lúcia ali, aquele espaço ganhava outro ritmo. Não era mais apenas o ronco do motor e o farfalhar do vento cortando a carroceria. Havia respiração compartilhada, olhares rápidos, uma tensão suave no ar, como se os dois evitassem tocar num assunto que estava em cada curva da estrada. Lúcia não forçava a conversa, nem tentava quebrar o silêncio à força. Sabia escutar, o que Zé secretamente agradecia. Ela parecia entender que havia coisas que só se revelam com o tempo e com a estrada. Na segunda parada, já na entrada de Araripina, o caminhão precisava de uma troca de óleo e um ajuste nos freios. Zé era meticuloso com isso. Sempre dizia que caminhão não perdoa quem tenta economizar em manutenção. Parou num posto conhecido, onde o mecânico, um senhor chamado Batista, o conhecia há anos. "Ô, Zé, quanto tempo?" gritou Batista, limpando as mãos no avental engordurado. "Pensei que já tinha largado as rédeas da estrada." Zé desceu do caminhão e respondeu com um aceno discreto. "Só afrouxei um pouco, mas ainda estou rodando." Batista olhou para a cabine, onde Lúcia permanecia sentada, observando o movimento. Franziu a testa com curiosidade. "E essa aí? Mudou de carga?" Zé ignorou o comentário. Estava acostumado a perguntas atravessadas. Mas Lúcia abriu a porta e desceu, como quem não tem nada a esconder. "Bom dia, senhor. Sou Lúcia. Só pegando carona mesmo", disse com leveza, estendendo a mão. Batista, sem graça, apertou a mão dela e respondeu: "Bom dia, moça. Desculpe a indelicadeza, é só surpresa." Zé nunca foi de levar companhia. Ela sorriu. Zé, ao lado, fingia observar um parafuso na roda dianteira, como se a conversa não fosse com ele.
Enquanto Batista se ocupava do caminhão, Lúcia caminhou até o refeitório do posto. Pediu 2 cafés e voltou com os copos de plástico nas mãos. Achei que o senhor não recusaria um café forte. Estendeu um para ele. Zé pegou o copo, mas não disse nada. Sempre foi assim? Ela perguntou, sentando-se no banco de concreto ao lado dele. Quieto, contido, calado até com o vento, ele deu um gole no café e respondeu: finalmente, falar muito na estrada é perigoso. A língua solta é que derruba o caminhão. A gente aprende a conversar com os olhos, com o retrovisor, com o barulho do motor. Lúcia olhou para ele, tentando entender. E com a vida, a gente aprende a não esperar muita explicação. O silêncio voltou, mas dessa vez não era desconfortável. Era um silêncio cúmplice, denso, cheio de coisas não ditas. Ao voltar à estrada, Lúcia puxou o assunto com mais delicadeza. O senhor conheceu minha mãe em Salgueiro, né? Zé assentiu, mas manteve os olhos na estrada. Ela falava muito de lá. Sempre lembrava das festas, do cheiro da fogueira, das quadrilhas. Disse que conheceu um caminhoneiro por quem se apaixonou, mas ele escolheu a estrada. Zé engoliu seco. E ela? Nunca te falou meu nome? Não, nunca. Ela dizia que o nome não importava. Importava o que ele representava. Que ele era a escolha que ela aceitou respeitar, mesmo que doesse. Zé não esperava aquilo. Sempre pensou que, se tivesse deixado Teresa, era porque ela também quis. Nunca soube o que ela realmente sentia. Sempre achou mais seguro acreditar que ela seguirá em frente. Eu nunca soube da sua existência. Ele disse, finalmente. Se soubesse, não teria sumido. Ela assentiu, compreensiva. Eu sei. Não estou aqui para cobrar nada. Só queria entender. E agora, só quero conhecer. O Senhor. A mim mesma. Essa história toda. Naquela noite, pararam num vilarejo chamado Serra Alta, onde já conhecia uma pequena pensão com quartos simples, mas limpos. Enquanto Lúcia se acomodava no quarto do fundo, já ficou sentado do lado de fora, observando o céu estrelado. A dona da pensão, Dona Mariazinha, apareceu com uma bacia de frutas e puxou conversa, como sempre fazia. E essa menina? É sua neta? Zé sorriu. Sem graça. Ainda estou tentando descobrir. Ela riu, sem fazer mais perguntas. Entendia o tempo das coisas. Gente do sertão aprende a ler. Silêncio. Lúcia apareceu pouco depois, descalça, com os cabelos soltos. Sentou-se no batente ao lado de Zé. Nunca pensei que o sertão fosse tão bonito à noite, ela disse. É bonito porque é sincero. Aqui, o que é, é. E o que não é, a gente aprende a aceitar. Ela olhou para o céu. Sabe, eu passei anos tentando construir uma história dentro da minha cabeça, de como seria te encontrar. E nenhuma delas era melhor do que isso aqui. Zé virou o rosto para ela, surpreso. Isso aqui? Sim. A estrada, o barulho do caminhão, o cheiro da poeira, a tapioca da Dona Mariazinha. Não é perfeito, mas é verdadeiro. Zé se calou de novo. Aquilo mexia com ele mais do que gostaria de admitir. Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para seguir viagem, Lúcia viu algo no painel do caminhão que chamou sua atenção. Uma velha fita cassete, com a palavra Teresa escrita à caneta. Isso é da minha mãe? Zé olhou e respondeu com voz baixa. Ela gravou uma vez. Um recado. Nunca ouvi até o fim. Posso ouvir? Ele hesitou. Depois, assentiu. Ela colocou a fita no toca-fitas antigo. A voz da mãe dela surgiu, suave, ainda jovem. Se um dia você ouvir isso, é porque o tempo fez o que tinha que fazer. Eu não guardo mágoa, só saudade. E talvez você ainda esteja aí, rodando o mundo, fugindo do que sente. Mas se tiver alguém com você agora, saiba que o amor sempre encontra um jeito. A fita parou. O resto estava danificado. Zé sentiu um nó na garganta. Não chorava há anos, mas algo naquele momento quebrou sua couraça. Lúcia também estava emocionada, mas sorriu, apertando levemente o ombro dele. O amor sempre encontra um jeito, ela repetiu. Zé ligou o caminhão, respirou fundo e, antes de engatar a marcha, falou pela primeira vez algo que vinha guardando. Fica mais um tempo. A estrada ainda tem muito para mostrar. Lúcia assentiu. Pela primeira vez, ele a chamou de filha.
não com palavras, mas com o olhar. O caminho até Exu foi pontuado por silêncio e lembranças. Às vezes, Lúcia tentava puxar assunto, mas se limitava a responder com um ou um sei. Ele parecia cada vez mais mergulhado em um conflito interno entre o homem que aprendeu a sobreviver com as próprias regras e o pai que nunca soube que poderia ter sido. A paisagem do sertão começava a mudar. Pequenos milharais cercavam os sítios, bandeirolas coloridas tremulavam presas a cercas de arame farpado. Ao longe, os alto-falantes anunciavam os festejos juninos. O senhor já dançou forró numa festa de rua? Perguntou Lúcia, vendo um trio de sanfoneiros ensaiando na calçada de um vilarejo. Zé soltou um suspiro curto. Dancei? Sim. Naquele tempo, com sua mãe. Lúcia sorriu, surpresa pela resposta. Aquilo, vindo de Zé, era quase uma declaração de amor. Pela primeira vez, ele estava começando a falar do passado. Ela gostava muito dessas festas. Me fazia colocar chapéu de palha, vestia a roupa xadrez. Uma vez me fez participar de quadrilha com ela. Quase morri de vergonha. Lúcia riu, um riso limpo, solto. Zé sorriu também. Pequeno, contido, mas sorriu. Quando chegaram à cidade, a praça principal estava enfeitada com balões. O cheiro de pamonha e canjica dominava o ar, e uma fogueira ainda fumegava no centro. Era noite de São João. E Zé, acostumado a dormir no caminhão nas beiras das estradas, foi convencido por Lúcia a se hospedar numa pequena pousada decorada com motivos juninos. Durante a noite, foram até a festa. Zé, desconfiado como sempre, ficava de lado, perto dos vendedores de milho. Lúcia, com um vestido azul de estampa floral que comprou naquela mesma tarde, dançava com as crianças e ajudava as senhoras da comunidade a servir bolo de milho na barraca da igreja. Ela parecia pertencer àquele lugar, àquela cultura. Era como se, apesar de ter crescido longe dali, tivesse dentro de si o código genético do sertão. Uma mulher feita de poeira, suor e esperança. Zé a observava. Aos poucos, se dava conta de que sentia orgulho. Mas junto com o orgulho vinha a culpa. Uma que ele nunca tinha tido coragem de admitir. A de ter fugido do amor por medo de ficar preso, por medo de decepcionar. Depois da festa, já no quarto, Lúcia sentou-se à beira da cama e disse: "Eu gosto desse lugar. Parece que o tempo passa mais devagar aqui. Dá para escutar a gente por dentro." Zé estava sentado perto da janela, observando as brasas ainda acesas da fogueira, no meio da rua. "Eu escuto. Sim, escuto coisas que não queria mais escutar." "Como o quê?" Ele hesitou. Passou a mão no queixo, depois respondeu: "Como a voz da sua mãe me pedindo para ficar. E eu indo embora, porque achei que a estrada ia ser mais segura do que amar alguém." Lúcia não respondeu de imediato. Depois se aproximou e, com um gesto simples, encostou a cabeça no ombro dele. Às vezes a gente precisa se perder para saber o valor de encontrar. No dia seguinte, a estrada voltou a chamar, mas agora o caminhão levava algo novo, a semente de um vínculo verdadeiro. Em Trindade, foram surpreendidos por uma feira de cerâmica onde Lúcia, encantada, passou horas conversando com os artesãos. Zé, acostumado a cumprir rotas e horários, começou a se inquietar, não pela demora, mas por se ver desejando ficar ali, parado, ao lado dela, vendo o tempo passar. "Você sempre foi assim, tão curiosa?" perguntou ele, quando ela voltou com 2 pequenas panelas de barro. "Sempre. Herdei isso da mamãe. Ela dizia que o mundo era grande demais para viver só numa cidade." Zé assentiu. "E você? Sempre foi tão quieto?" Ele riu, breve. "Eu fui criado para ser resistente. Lá em casa, homem não chorava, não reclamava, não descansava. E quando vi que a estrada aceitava esse silêncio, nunca mais parei." Ela ficou séria por um instante. "Mas o senhor tem vontade de parar?" Zé demorou a responder. Era uma pergunta difícil. Ele nunca soube responder isso nem para si mesmo. Parar para quê? Para quem? Não sei. Talvez agora, sim. Os dias se tornaram semanas. Em cada parada, Lúcia revelava mais um pedaço seu. Mostrava que sabia lidar com gente, que escutava como poucos, que conhecia o sertão como se tivesse crescido ali, mesmo tendo vivido em cidade grande. Zé observava tudo, silencioso, aprendendo que era caminhar ao lado e não na frente.
Mas foi em Ouricuri que a estrada voltou a se complicar. Ao chegar para descarregar uma encomenda de farinha, já foi surpreendido com a notícia de que parte do frete havia se perdido. A lona estava mal presa e os sacos de farinha haviam sido danificados pela chuva da noite anterior. Zé, meticuloso como era, se sentiu devastado. Não era só a perda financeira, mas o orgulho. Ele nunca cometia esse tipo de erro. Isso nunca aconteceu antes, murmurou, olhando para os sacos molhados. Lúcia tentou aliviar. A culpa não é sua. Foi a chuva. Mas ele retrucou, ríspido, a responsabilidade sempre é minha. Eu que dirijo, eu que carrego. Ela recuou, mas depois respondeu com firmeza. Então assuma a responsabilidade sem se machucar por dentro. Porque se for para sofrer sozinho por tudo, vai acabar sozinho também. Aquelas palavras o atingiram fundo. Ela não estava só defendendo ele. Estava o desafiando a ser melhor, mais justo consigo mesmo. Depois de pagar do próprio bolso parte do prejuízo, Zé dirigiu em silêncio por mais de 100 quilômetros. Lúcia respeitou, mas quando pararam para jantar, ele falou, com olhos baixos, você tem razão, eu me cobro demais. Sempre me cobrei, talvez por medo de alguém me cobrar antes. Ela sorriu, sem ironia. Você não precisa mais provar nada, só viver. Só ser você. Naquela noite, já escreveu algo num papel pequeno e deixou no banco do carona. Quando Lúcia acordou, leu. Hoje, pela primeira vez, pensei em parar. Talvez não da estrada, mas do jeito que sempre vivi nela. Ela guardou o bilhete no bolso, sem dizer nada, estendeu a mão para ele. Era como se o gesto dissesse, então vamos, juntos. Já era agosto quando os caminhos levaram Zé e Lúcia para Petrolina, uma das maiores cidades que atravessariam juntos. O céu ali parecia mais azul e o calor mais seco. As palmeiras balançavam com preguiça nas margens do rio São Francisco e o cheiro doce das mangas maduras vinha das feiras e calçadas. Zé conhecia bem a cidade. Tinha passado por ali muitas vezes durante a juventude, em entregas longas que cruzavam a divisa com a Bahia. Mas fazia anos que evitava o lugar. Não era por acaso. Lúcia percebeu o incômodo assim que chegaram. Os olhos dele, antes firmes, agora pareciam inseguros, como se algo naquele cenário acordasse um pedaço dele que ele preferia manter adormecido. Aqui tem história, né? Ela perguntou com cuidado. Zé apenas assentiu, enquanto estacionava o caminhão em um pátio próximo ao mercado central. Tanta história que nem sei por onde começar a esquecer. E por que não lembrar? Ele a olhou de lado. Sério. Porque tem lembrança que machuca mais que ferida aberta. Ela respeitou o silêncio, mas não desistiu. Sabia que aquela viagem, por mais que tivesse começado como um acaso, estava se transformando em um acerto de contas entre ele e o passado. E que, talvez, Petrolina fosse a chave de muita coisa. Enquanto Zé descarregava a carga de castanhas que vinha trazendo desde Araripina, Lúcia foi caminhar pela cidade. Ao passar em frente à biblioteca municipal, seus olhos foram atraídos por um cartaz simples, impresso em papel A4 e colado com fita adesiva no vidro. Encontro de ex-alunos do Colégio Nossa Senhora do Socorro, turmas de 1980 a 1985. Havia uma foto antiga ao lado. Lúcia se aproximou e sentiu um frio no estômago. Mamãe, Teresa estava ali, jovem, sorridente, ao lado de colegas de turma. Lúcia tocou o vidro com a ponta dos dedos e, sem pensar muito, anotou o telefone de contato no cartaz. Naquela noite, enquanto jantavam em um restaurante simples perto da ponte, Lúcia mostrou o cartaz para Zé. Ele paralisou. Ela estudou lá. Eu lembro dessa foto. Estava colada na parede da casa dela. Uma vez eu perguntei de onde era. Lúcia observou o pai com atenção. Ele não se dava conta, mas falava de Teresa como se ela ainda estivesse viva, como se a ausência dela ainda doesse no presente. Você devia ir nesse encontro, ver o que mais pode descobrir, rever quem conheceu vocês. Talvez alguém lembre de alguma coisa, ou de você. Zé hesitou. Evitava esse tipo de exposição, mas havia algo no tom de Lúcia, uma mistura de firmeza e carinho, que o empurrava adiante, mesmo quando ele próprio recuava. 2 dias depois, entraram juntos no colégio.
O ginásio estava enfeitado com balões azuis e brancos, e as mesas simples estavam ocupadas por senhores e senhoras nostálgicos, rindo alto e relembrando tempos antigos. Uma banda tocava boleros no fundo, e havia cheiro de bolo de rolo e café recém-passado no ar. Zé caminhava devagar, desconfortável. As lembranças vinham como pedaços de um filme antigo, em flashes. Foi quando uma senhora de cabelo branco preso num coque o reconheceu. José dos Santos. Meu Deus, você é o Zé Caminhoneiro, não é? Zé arregalou os olhos. A mulher se aproximou com um sorriso largo. Eu era colega da Teresa. Lembra de mim? Lenira. Ele demorou a associar, mas logo não me bateu com o rosto. Lenira? Sim, claro. Você cantava no coral da escola, sempre com uma fita vermelha no cabelo. Ela riu. Ainda gosto de fita, só que agora de cetim, para cobrir o branco. Lúcia observava tudo de longe. Havia algo mágico naquele momento, dois pedaços do passado se reencontrando sem precisar de palavras demais. Lenira puxou Zé para sentar. Eu soube da Teresa. Sinto muito. Ela era especial, forte, teimosa. Quando você foi embora, ela ficou muito abalada, mas nunca falou mal de você. Nunca. Ela dizia que cada um tem seu caminho e que o seu era feito de asfalto. Zé fechou os olhos por um segundo. Aquilo apertava o coração mais do que imaginava. E a filha dela? Lenira perguntou, olhando para Lúcia. Sou eu, Lúcia disse, aproximando-se. Lúcia. Lenira abraçou sem hesitar. Você tem os olhos dela e o sorriso do seu pai. Aquela frase ressoou entre eles com uma força silenciosa. Zé ficou sem fala. Era a primeira vez que ouvia alguém referir-se a ele como pai de Lúcia com tanta naturalidade. Ela falava de mim? Ele perguntou, num fio de voz. Lenira sentiu. Dizia que você não sabia, mas se soubesse, seria um bom pai. E acho que ela acertou. Vocês estão aqui, juntos, não estão? Lúcia segurou a mão de Zé sob a mesa. Ele não afastou. Foi a primeira vez que aceitou um gesto de afeto sem hesitar. Naquela noite, já no quarto da pousada, Lúcia olhou para ele enquanto escovava os cabelos. Eu tô feliz por você ter vindo. Pela primeira vez, parece que a estrada tá levando a gente para dentro e não para longe. Zé respondeu com um silêncio profundo, mas depois se levantou. Foi até a mochila e tirou algo que guardava há anos. Um colar de prata com uma pedrinha azul turquesa. Eu comprei isso em 1991. Era para sua mãe, mas nunca voltei para entregar. Lúcia o pegou com cuidado. Sentiu a frieza do metal na pele e os olhos se encheram d'água. Posso ficar com ele? É seu, filha. A palavra saiu natural, pela primeira vez. Ela sorriu, emocionada. Obrigada. Na manhã seguinte, Zé acordou antes do sol. Como de costume, fez o café no fogareiro do caminhão. Lúcia saiu do quarto ainda com o cabelo despenteado e sentou no banco ao lado dele, com uma xícara nas mãos. O que vem agora? Perguntou. Zé olhou a estrada à frente, o horizonte começando a se acender com tons laranja e dourado. Agora eu acho que é hora de traçar rota nova. Talvez não só com entregas, mas com parada certa. Ela riu. Tá pensando em parar? Pensando em plantar. Ficar uns dias em um lugar. Conhecer gente. Ensinar. Quem sabe montar um curso para molecada que quer ser caminhoneiro e não entende nem como segura um volante. Lúcia olhou surpresa. Era a primeira vez que ele falava de futuro com planos e não com pressa. E onde seria isso? Zé virou-se para ela, com um brilho no olhar que há muito não se via. Onde você quiser ficar. A estrada foi minha por muito tempo. Agora pode ser nossa. Lúcia sorriu, com os olhos marejados. Então vamos seguir, até achar esse lugar. E o motor roncou novamente, mas não com urgência. Era um ronco tranquilo, como de alguém que não foge mais, mas que segue por escolha. A estrada para Remanso, já no sul da Bahia, era seca, poeirenta e cheia de curvas apertadas. Zé e Lúcia haviam cruzado a divisa na manhã anterior, depois de passarem mais uma semana em Petrolina, onde Zé, pela primeira vez em muitos anos, permaneceu por mais tempo do que exigia a entrega da carga. Havia algo em seu semblante que tinha mudado. Continuava sóbrio, firme no volante, mas seus olhos agora descansavam nos horizontes com menos pressa.
Lucy notava que ele falava mais, ainda com frases curtas, mas reveladoras. De tempos em tempos, dividia memórias soltas, da infância dura, do pai severo, de um cachorro que fugiu e nunca voltou. Eu sempre fui criado para andar, confessou uma noite enquanto ajeitavam as coisas no caminhão. Ficar parado era sinal de fraqueza. Meu pai dizia que homem parado é árvore seca, vira lenha para a fogueira dos outros. Lúcia riu, triste. E sua mãe? Zé ficou pensativo. Minha mãe, ela era silêncio. Não era de enfrentar meu pai. Quando eu saí de casa pela primeira vez, ela só me deu uma marmita e disse: volta se precisar. Eu nunca voltei. Lúcia encostou-se à carroceria, observando o céu limpo. Às vezes, voltar não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Zé assentiu, mas não respondeu. Aquelas palavras ficavam dentro dele como sementes plantadas. Remansos recebeu com uma ventania quente. Era uma cidade de casas baixas, ruas estreitas e um povo hospitaleiro. Mas, ali, Zé enfrentaria um dos obstáculos mais inesperados, o julgamento de antigos colegas de estrada. Durante uma parada em um posto às margens da cidade, reencontrou Severino, um velho conhecido de rotas passadas, caminhoneiro aposentado e dono de uma pequena transportadora local. Eita, Zé, pensei que tu já tinha se aposentado. Tá com cara de que largou a estrada para virar pai de família agora. O tom era de brincadeira, mas eu sabia ler entre linhas. Havia algo de deboche, de provocação. Tô rodando ainda. Com calma, mas tô, respondeu seco. Severino olhou para Lúcia, que conversava com uma moça do mercado de artesanato próximo. E essa, não me diga que tá apaixonado. Tu, Zé do asfalto? Logo tu, que vivia dizendo que mulher em caminhão era atraso de vida. Zé ficou quieto, mas no fundo, aquelas palavras cutucavam uma ferida antiga. Durante anos, ele construiu a imagem de um homem solitário, firme, casado com a estrada. Era assim que se protegia do mundo. Agora, com Lúcia ao lado, com lembranças de Teresa pulsando no peito e com vontade de parar em algum canto, ele sentia que estava mudando. E mudar, mesmo aos 60 e poucos, assusta. Naquela noite, depois de um jantar simples na casa de uma família amiga de Lúcia, uma conexão que ela havia feito com facilidade impressionante, Zé desabafou. Eu escuto a voz do passado o tempo todo. Parece que tudo o que eu fui está me puxando para trás. Lúcia ficou em silêncio. Depois respondeu com doçura. O passado não puxa ninguém. A gente é que fica tentando arrastá-lo pela estrada. Ele a olhou com olhos marejados. Não chorava, mas transbordava por dentro. E se eu não soubesse ser diferente, então seja do seu jeito. Mas não volte a ser quem já doeu demais para manter. Nos dias seguintes, Zé começou a se permitir viver pequenas experiências novas. Foi com Lúcia à feira, comeu doce de leite na colher, participou de uma roda de conversa com outros caminhoneiros mais jovens, onde contou histórias antigas de fretes longos pelo sertão. Contou do dia em que precisou atravessar um riacho com um caminhão atolado, usando apenas madeira e coragem. Todos riram e ouviram com atenção. Mas foi ali que uma nova ideia começou a nascer. Reviravolta. Um jovem chamado Ítalo, recém-habilitado, aproximou-se após a roda de conversa e disse: o senhor devia dar aula, ensinar a gente. Ninguém mais sabe dessas coisas da estrada. A gente aprende tudo por vídeo, mas falta vivência. Falta conselho de verdade. Zé sorriu de canto, mas não respondeu. Aquilo ficou ecoando na mente. Lúcia percebeu. Na manhã seguinte, trouxe uma surpresa. Um velho caderno de capa dura e várias canetas coloridas. Começa a escrever. Pode ser do seu jeito. Ninguém vai ler, a não ser que você queira. Mas registra. Ensina. Deixa isso para quem vem depois. Zé pegou o caderno com cuidado, como se fosse coisa frágil. Sentou na mureta do pátio da pousada e começou a escrever. A estrada ensina, mas não perdoa. Ensina a ouvir o caminhão, a ler o tempo no vento, a entender que solidão nem sempre é escolha. Ensina que parar também é parte da viagem. Foi a primeira de muitas páginas. Alguns dias depois, decidiram seguir rumo ao Vale do Capão, na Chapada Diamantina, onde Lúcia queria conhecer uma pequena comunidade sustentável. Ela tinha ouvido falar da vila em Petrolina, num bate-papo com uma amiga de infância de sua mãe, e ficou curiosa.
Zé aceitou. Estava curioso também. Não pela comunidade, mas por entender mais sobre a filha, aquela mulher jovem, determinada e sensível, que conseguia fazer amizade com qualquer pessoa em 5 minutos. A subida da serra foi difícil. O caminhão, pesado, exigia força e controle. Zé suava no volante como nos tempos antigos. Em certo ponto, precisaram parar para o motor esfriar. Ali, sentados à beira da estrada, Lúcia perguntou: "O senhor já se sentiu cansado da estrada?" Zé respirou fundo. Observou a vista das montanhas cobertas de vegetação e respondeu: "Agora, sim. De dirigir, de correr. Sempre fui uma fuga. Mas agora, eu quero chegar em algum lugar." Lúcia se emocionou. Estavam cada vez mais conectados. Na Vila do Capão, foram recebidos com simplicidade e alegria. Dormiram em uma pousada rústica, comeram comida orgânica feita no fogão a lenha, participaram de uma roda de contação de histórias com os moradores locais. Zé ouviu tudo com atenção. Lúcia participou ativamente. Em uma das rodas, um senhor chamado seu Amâncio, de mais de 80 anos, disse algo que ficou na mente de Zé. A gente acha que é o tempo que leva tudo, mas quem vai largando as coisas pelo caminho é a gente. E quando se dá conta, só sobrou o que realmente importa. Naquela noite, deitado na cama de madeira com cheiro de sabão de cocô, Zé pensou: e se o que realmente importa estiver aqui? Dias depois, já na estrada de volta, Lúcia, com um mapa aberto no colo, perguntou: e se a gente tentasse algo juntos? Um ponto fixo, um projeto, um lugar para ensinar, para acolher caminhoneiro de passagem. Com cama, comida, história. Um canto de descanso. Zé ficou quieto por minutos longos. Depois respondeu: onde? Petrolina. Fica perto de tudo. É quente, mas tem rio, tem feira, tem estrada. E gente boa. Zé assentiu, com um leve sorriso. Então vamos pensar nisso. Mas do meu jeito. Qual é o seu jeito? Ele piscou um olho. Com calma, a vida que Zé levava começava a mudar. A estrada, que sempre foi fuga, agora era ponte. As mãos calejadas ainda guiavam o caminhão, mas com um novo destino no horizonte, a possibilidade de plantar raízes. E Lúcia, que começou tudo com um balde de sabão, se tornava a bússola que ele não sabia que precisava. O sol de setembro nasceu com vigor em Petrolina. Era como se a cidade os estivesse esperando. Já haviam se passado quase 4 meses desde que Zé e Lúcia saíram de Araripina. 4 meses de redescobertas, feridas abertas com cuidado e conversas que antes pareciam impossíveis. Ao voltarem para a cidade, traziam mais do que lembranças, traziam ideias. Zé, que passou a vida fugindo de tudo que cheirasse a rotina, agora falava em termos como lote, estrutura, espaço compartilhado. Lúcia, sempre ágil e conectada, já havia feito contato com um conhecido da comunidade que atuava com cooperativas locais, possuía um pequeno terreno às margens da BR-428, onde antigamente havia funcionado uma oficina. Não é grande, mas tem poço, sombra de mangueira e espaço para umas 5 vagas de caminhão, explicou o senhor Domingos, um homem de fala mansa e olhar de quem já viu o mundo ir e voltar. Zé caminhava com passos lentos pelo terreno. Observou a oficina desativada, sentiu o chão de terra batida sob as botas, encostou a mão na parede gasta do galpão. Isso aqui aguenta peso, murmurou. Aguenta o que o senhor quiser, disse Domingos, com um sorriso. O acordo foi simples. Domingos cederia o uso do espaço por 2 anos, em troca de melhorias e participação na ideia. Para um homem acostumado com contratos de frete e prazos apertados, aquele tipo de acerto de confiança parecia coisa de outro mundo. Mas aceitou. Asterisco, asterisco, começaram pela limpeza. Juntos, Zé e Lúcia varreram, cortaram mato, pintaram as paredes rachadas com cal. O calor era intenso e o cheiro de tinta misturado com poeira grudava na pele como lembrança do... Quero saber uma coisa, de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história. Esforço. Nos primeiros dias, apenas os 2 trabalhavam, mas em pouco tempo, os vizinhos começaram a se aproximar. Um ofereceu mangueiras, outro trouxe ferramentas.
Um casal do posto ao lado chegou com madeira para reformar os bancos quebrados. Reviravolta, um antigo companheiro de estrada de Zé, Antônio Rocha, ouviu falar do projeto e apareceu, desconfiado. Você mesmo, Zé? Montando base. Zé limpou as mãos uma toalha velha e respondeu. Uma base temporária. Para quem precisa. Um lugar para pousar o corpo e deixar o peso. Rocha ficou em silêncio por um instante. Depois riu. Nunca pensei em ver você assim. Nem eu, Zé respondeu, sem ironia. No fim da conversa, Rocha ofereceu. Doaria 2 pneus de borracha em bom estado para servirem de banco na sombra. E prometeu trazer outros colegas de estrada na próxima passagem. Asterisco, asterisco, com o tempo, o espaço ganhou o nome. Volta. É um lugar para quem cansou, para quem quer voltar para si, nem que seja por uma noite só, explicou Lúcia, numa das reuniões com os caminhoneiros da região. Zé observava tudo com uma admiração silenciosa. Lúcia crescia ali, tomava decisões, organizava tarefas, acolhia os recém-chegados como uma matriarca jovem. Mas não era só o projeto que crescia. Conflito interno. Zé agora enfrentava o medo mais difícil de todos, o de merecer aquela vida. Durante anos, se convenceu de que não era feito para laços, casa, rotina. E agora, com tudo isso diante dele, se perguntava se seria capaz de sustentar. Certa noite, sentado ao lado do fogão a lenha improvisado, observando a fumaça subir sobre o céu de estrelas, ele falou: às vezes me pego esperando que tudo isso desabe. Lúcia sentou ao lado, com uma caneca de chá. Por quê? Porque foi rápido. Porque parece bom demais. E porque não fui acostumado a acreditar que algo bom durava. Ela ficou em silêncio, depois disse: então é hora de se acostumar. Ele a olhou. Aquela menina, agora mulher, que surgiu do nada, lavando seu caminhão como quem lavava uma mágoa antiga, agora se tornava seu porto. Asterisco, asterisco, acontecimento marcante. Durante o mês seguinte, começaram a receber caminhoneiros de outros estados. Um vinha do Maranhão e trazia banana. Outro, de Goiás, carregava peças agrícolas. Todos cansados, com histórias, dores e sorrisos escondidos no canto da boca. Zé fazia questão de conversar com cada um. O silêncio ainda era seu abrigo, mas agora ele sabia sair dele. Montou um pequeno quadro de avisos, onde escrevia frases como: descanse. Nem todo destino precisa ser corrido. O frete vai, mas a saúde tem que voltar. Aqui não se cobra pressa. Obstáculo, mas nem tudo era calmaria. No 3º mês de funcionamento, receberam uma notificação da prefeitura. O espaço precisava de regularização ambiental, por estar próximo a um córrego seco. Zé ficou furioso. Sentia que a burocracia tentava derrubar algo feito com honestidade. Se querem papel, a gente dá papel. Mas não me tiram isso aqui, disse com firmeza. Com o apoio de Lúcia, que escreveu um projeto social com base nos princípios da volta, conseguiram o apoio de uma ONG local. Em 2 semanas, tinham todos os documentos necessários para garantir que o espaço continuasse funcionando. Asterisco, asterisco, reviravolta emocional. Durante a entrega dos papéis, uma jovem assistente social da prefeitura olhou Zé com atenção. Seu nome é José dos Santos, né? É. Por quê? Acho que minha mãe estudou com o senhor. Ela se chama Valdira. Zé arregalou os olhos. Valdira, a baixinha que fazia tudo pela escola. Essa mesma. Ela sempre falou do senhor. Disse que você era um tipo difícil, mas honesto. Zé riu. Era a primeira vez que o adjetivo honesto o emocionava. Asterisco, asterisco, naquela noite, Lúcia preparou um bolo simples de fubá. Sentaram-se na frente do galpão, com as luzes de corda penduradas sobre a entrada iluminando o nome Volta, pintado por crianças da comunidade. Zé olhou tudo em volta. Eu nunca imaginei isso aqui, nem em sonho. Mas está acordado? Lúcia respondeu. Isso aqui é seu. É nosso. Ele respirou fundo. O cheiro do fubá e do café. O som distante de um rádio tocando Luiz Gonzaga. O barulho do vento entre as mangueiras. Tudo aquilo parecia dizer: você chegou. Asterisco, asterisco, reviravolta marcante. Na semana seguinte, uma produtora de documentários que viajava pelo Nordeste soube da volta e pediu autorização para filmar um dia no local. Zé relutou, mas cedeu.
Não por vaidade, mas porque entendeu que mostrar o que estavam fazendo poderia ajudar outros caminhoneiros pelo país. O documentário foi exibido em uma emissora regional. No dia seguinte, Zé recebeu uma mensagem em seu telefone antigo. Você virou exemplo, Zé. Tô orgulhosa de você. Lenira, ele guardou o celular no bolso. Pela primeira vez, permitiu-se chorar, sem esconder o rosto, sem vergonha. Asterisco, asterisco, no final daquele mês, Lúcia chegou com uma sacola nas mãos. O que é isso? Zé perguntou. Ela tirou de dentro um macacão novo, com o logo da Volta bordado no bolso. É para você. Uniforme de fundador. Ele balançou a cabeça, rindo. Agora virei patrão? Virou referência. O patrão é o tempo, mas você é quem segura o volante. Asterisco, asterisco e assim. Entre tinta, suor, fubá e conversa, a Volta floresceu. Zé, que foi feito da poeira da estrada, agora criava sombra pros que vinham cansados. Lúcia, que nasceu da ausência, agora era presença de todas as formas possíveis. E a vida, que parecia uma sequência de fugas, enfim encontrava lugar para ficar. O inverno na região do Vale do São Francisco é raro, mas em outubro as noites ficaram mais frias do que Zé esperava. O vento cortava entre as mangueiras, carregando o aroma seco da terra e o perfume tímido das flores do juazeiro que começavam a florescer. Zé, no entanto, não sentia o frescor da noite. Sentia um frio maior, interno. Naquele dia, pela manhã, ele acordara cedo para ajudar Lúcia a organizar a chegada de mais caminhoneiros. A Volta estava crescendo, mas também exigia cada vez mais esforço. Ao ajeitar os bancos feitos com pneus reaproveitados, seu corpo reclamava com dores que nunca foram frequentes. As mãos, que carregavam a força de uma vida na estrada, tremiam levemente. Era um sinal que ele teimava em ignorar. Asterisco, asterisco, enquanto preparavam a pequena cozinha improvisada para o café, Lúcia notou a expressão fechada de Zé. Tá tudo bem, Zé? Ele respirou fundo, olhando para o fogão de lenha. Não sei, filha. Acho que tô cansando. Não só da estrada, não só do corpo. Cansa o peito também. Ela se aproximou, sentou ao seu lado e falou. Cansa porque você deixa o passado te puxar. O medo de não ser suficiente. O medo de que tudo acabe. Zé não respondeu, mas as palavras ficaram. Asterisco, asterisco, durante aquele dia, o movimento foi intenso. Chegaram 4 caminhoneiros novos, cada um com suas histórias e fardos. Entre eles estava Joaquim, um homem jovem, vindo de Sergipe, que carregava uma carga de mel para entregar em Salvador. Joaquim tinha a mesma inquietude que Zé já teve, pressa, medo do tempo, da solidão. Durante a pausa para o almoço, Zé se aproximou. Eu já tive pressa demais. A estrada é amiga da paciência, se você deixar, disse, olhando o rapaz nos olhos. Joaquim sorriu, como que encontra uma palavra que faltava. Asterisco, asterisco, reviravolta pequena. À tarde, enquanto lavava um caminhão de Joaquim, Lúcia percebeu que já estava mais silencioso que o normal. Ele parou o movimento por alguns minutos, olhando para o horizonte, onde o céu começava a escurecer com nuvens pesadas. Vai chover, disse Lúcia. É bom, respondeu ele, com um suspiro. A chuva chegaria para limpar a poeira, mas também simbolizava para Zé a renovação que precisava. Asterisco, asterisco, mais tarde, já sob o som da chuva batendo no teto metálico do galpão. Zé desabafou com Lúcia. Às vezes penso que tudo isso pode acabar, que vou cansar e desistir. Ela segurou suas mãos calejadas, olhando firme. Você não está sozinho, nem vai estar. Asterisco, asterisco, nas semanas seguintes, surgiram desafios que testaram a força da Volta. O volume de caminhoneiros cresceu, exigindo melhor organização. Faltava estrutura, um banheiro decente, mais água potável, um lugar para descansar de verdade. Zé e Lúcia buscaram apoio em cooperativas, fizeram reuniões com representantes da prefeitura, buscaram pequenas doações. Nada fácil. Asterisco, asterisco, reviravolta média. Em uma dessas reuniões, uma funcionária da prefeitura demonstrou interesse, mas afirmou que o projeto precisava formalizar uma associação para ter direito a verbas públicas. Zé, que sempre lidou com burocracias para sua carga, viu-se perdido. Associação? Estatuto? Contabilidade? Resmungou, frustrado. Lúcia,
porém, assumiu a dianteira. Com a ajuda de um amigo advogado, elaboraram a papelada. Se quiser que isso cresça, precisamos jogar esse jogo, disse ela. Zé concordou, mesmo relutante. Asterisco, asterisco, acontecimento marcante. Com a formalização da associação, a Volta passou a receber doações regulares de alimentos, roupas e materiais de higiene. A comunidade começou a ver aquele espaço não só como ponto de parada, mas como lugar de acolhimento. Um dia, ao abrir a porta do galpão, ele encontrou uma caixa de livros doados por uma biblioteca local. Para a biblioteca da estrada, explicou Lúcia, sorrindo. Zé pegou um exemplar de Grande Sertão, Veredas, e sentiu uma pontada no peito. A literatura era uma ponte entre seu passado e o futuro que tentava construir. Asterisco, asterisco, no meio disso tudo, Zé enfrentava seu maior conflito interno. Sentia-se culpado por tanto tempo perdido, por ter deixado para trás a mãe, a irmã, e por ter demorado tanto para abrir o coração. Uma noite, sozinho no galpão, ele escreveu no caderno que começara meses atrás. A estrada me ensinou a seguir em frente, mas não me ensinou a ficar. A estrada é meu abrigo e minha prisão. Asterisco, asterisco, reviravolta média. Lúcia, que estava acostumada a ver o pai firme, forte e inabalável, pela primeira vez o viu vulnerável. Pai, a gente pode procurar ajuda, sugeriu ela. Tem grupos de apoio, psicólogos, terapia. Zé balançou a cabeça. Isso é coisa de gente fraca. Não é, respondeu firme. É coragem. Coragem de encarar a gente mesmo. Ele ficou em silêncio, refletindo. Asterisco, asterisco, entre os encontros e esforços, um acontecimento inesperado trouxe leveza. Reviravolta pequena. Um caminhoneiro conhecido como seu Luiz, que passava por ali regularmente, levou seu violão e puxou um repente. Logo, todos se juntaram ao redor, cantando, rindo, contando histórias. A música quebrou a tensão, aqueceu os corações, criou um laço invisível entre aqueles homens e mulheres cansados da estrada. Zé tocava o pé no ritmo e, pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. Asterisco, asterisco, entretanto, as responsabilidades continuavam pesadas. Na madrugada de um domingo, o caminhão de um dos visitantes apresentou problemas mecânicos. Sem oficinas abertas na região, já ofereceu ajuda, mesmo exausto. Durante horas, sob o céu estrelado, trabalharam juntos, usando as ferramentas que tinham à mão. Quando o motor finalmente rugiu, o sentimento era de vitória. Mas eu sabia que cada esforço tinha seu preço. Aquela noite sem dormir o deixaria mais cansado, mas o sorriso no rosto do caminhoneiro era recompensa suficiente. Asterisco, asterisco, nos meses seguintes, o projeto se consolidou. O contato com a cultura local, as festas de São João, a culinária rica de tapioca, carne de sol e mandioca, tudo isso passou a fazer parte da rotina da Volta. Zé e Lúcia aprenderam a dançar forró nas festas da praça, se deliciaram com a canjica e o quentão feito na fogueira. Esses elementos culturais não eram apenas lazer, mas fortaleciam laços, criavam comunidade, tornavam o projeto parte do coração da região. Asterisco, asterisco, e então, em uma tarde de novembro, Zé recebeu uma ligação. Era sua irmã, do outro lado do país, com uma voz doce e emocionada. Zé, ouvi falar da Volta. Estou com saudades. Queria te ver. Ele hesitou, mas sentiu que era hora. Então vem. A casa está aberta. Asterisco, asterisco, o tempo estava cuidando. Ele já não tinha pressa. E começava a entender que ficar, sim, era parte da viagem. Novembro avançava lentamente, trazendo consigo tardes mais longas e o calor característico do Vale do São Francisco. A Volta já não era apenas um abrigo temporário para caminhoneiros, mas um ponto de encontro onde histórias se cruzavam, laços se formavam e sonhos, mesmo pequenos, ganhavam espaço. Zé, que há poucos meses se via entre dúvidas e medos, agora despertava para a possibilidade de construir algo maior do que ele mesmo. Asterisco, asterisco, o telefone tocou numa manhã de domingo. Do outro lado da linha estava sua irmã, voz suave e emoção contida. Zé, eu quero vir para Petrolina. Quero te ver. Quero entender o que está acontecendo aí. A proposta era assustadora e esperada. Por décadas, eles haviam se distanciado, cada um preso em suas próprias histórias. Agora, depois de tudo, ela queria se aproximar.
Asterisco, asterisco, acontecimento marcante. A chegada da irmã foi como uma brisa nova em uma casa que precisava ser aberta. Zé, sempre reservado, se viu dividido entre orgulho e a vontade de se mostrar vulnerável. Faz tempo que não nos vemos, disse ela numa tarde, sentados no banco feito de pneus sob a sombra das mangueiras. Tempo demais, respondeu ele, olhando para o chão. O reencontro abriu portas para conversas que antes estavam trancadas, palavras que doíam, mas precisavam ser ditas. Asterisco, asterisco, reviravolta média. Durante uma caminhada pela volta, a irmã reconheceu Lúcia e logo percebeu que aquela jovem era muito mais que uma companheira de projetos. Você trouxe luz para ele, disse baixinho, quando Lúcia se afastou para atender a um caminhoneiro. Zé se encheu de um orgulho calado. Asterisco, asterisco, mas nem tudo era fácil. Zé ainda lutava contra os fantasmas do passado, especialmente os erros que sentia ter cometido com a família. Conflito interno. Ele se perguntava se conseguiria reparar as ausências, se a volta seria suficiente para mostrar que havia mudado. Em noites silenciosas, ao olhar a lua refletida na água do riacho próximo, ele escrevia no caderno: o peso da estrada não é só na carga que carrego, mas no que deixei para trás. Asterisco, asterisco, enquanto isso, a volta continuava a atrair caminhoneiros de várias regiões. Cada novo rosto trazia uma nova história, uma nova oportunidade de crescimento. Naquele mês, chegaram Isabel e seu filho pequeno. Viúva, caminhoneira de longa data, ela buscava um lugar seguro para descansar antes de continuar a rota. Asterisco, asterisco, acontecimento marcante. Isabel se integrou rapidamente ao grupo. Com sua força e gentileza, ajudava a organizar os horários, distribuía comida e oferecia um ombro amigo para quem precisasse. Sua motivação era clara: garantir que seu filho crescesse longe das dificuldades que enfrentou na estrada. Asterisco, asterisco, sentia que a volta não era mais só seu sonho, mas de todos ali. Um projeto vivo, pulsante. Mas com o crescimento vieram novos desafios. Asterisco, asterisco, reviravolta grande. A prefeitura anunciou que a área onde a volta funcionava seria alvo de um projeto de expansão da rodovia. Isso colocava em risco o futuro do espaço. Zé recebeu a notícia com o coração apertado. Não podemos deixar isso acontecer, disse a Lúcia, numa reunião com os frequentadores. Vamos lutar juntos, respondeu ela, determinada. Asterisco, asterisco, acontecimento marcante. Organizar uma campanha de apoio na cidade, envolvendo moradores, caminhoneiros e comerciantes locais. Cartazes foram distribuídos, reuniões públicas aconteceram, e a mídia regional começou a se interessar pela causa. Zé, que antes evitava holofotes, passou a dar entrevistas, contar sua história e a importância da volta para tantos. Asterisco, asterisco, reviravolta média. A pressão surtiu efeito e a prefeitura adiou o projeto, propondo a busca por um local alternativo para a obra. É uma vitória, mas ainda é só o começo, alertou Lúcia. Asterisco, asterisco, além disso, já sentia que precisava enfrentar uma outra batalha, seu próprio medo de se entregar à felicidade. Durante uma festa tradicional de São João, rodeados por fogueiras, comidas típicas e músicas de forró, Zé e Lúcia dançaram. Em meio à dança, Zé confessou, quase sussurrando: tenho medo de perder tudo isso. Ela segurou suas mãos e disse: a vida não é garantia. Zé, é escolha. E eu escolho estar aqui. Asterisco, asterisco, reviravolta pequena. Numa manhã, enquanto organizava o material da volta, um caminhoneiro apareceu com um pedido inusitado. Queria ajudar a espalhar a ideia do projeto para outros estados, usando suas conexões. Era a chance de ampliar o alcance da volta. Asterisco, asterisco, acontecimento marcante. Com a ajuda dele, começaram a criar uma rede de caminhoneiros solidários, que poderiam replicar o modelo em outros pontos do país. Era um sonho crescendo em escala. Asterisco, asterisco, mas para isso, Zé precisaria se abrir mais, confiar mais. E isso exigia coragem. Asterisco, asterisco, reviravolta grande. A irmã de Zé, que sempre foi uma pessoa prática e direta, propôs algo inesperado. Por que você não abre o coração para sua mãe? Ela está doente e quer te ver. Zé congelou. A mãe era uma ferida aberta que ele evitava. Medo, orgulho, culpa se misturavam. Asterisco, asterisco, depois de dias em silêncio, decidiu que era hora. Marcou a viagem. Asterisco, asterisco, acontecimento marcante. No aeroporto, a ansiedade apertava o peito.
Ao reencontrar a mãe, viu nos olhos dela a mistura de perdão e amor que ele tanto buscava. Filho, ela disse, segurando sua mão, eu sempre acreditei em você. Foi um encontro que curou feridas, que deu raízes para novas jornadas. Asterisco, asterisco, de volta a volta, com o coração mais leve, já sentia que a estrada dentro dele começava a se transformar em lar. A rede que criava, os laços que fortalecia, tudo era parte de um novo caminho. Asterisco, asterisco, reviravolta grande. Na última reunião do ano, um grupo de caminhoneiros apresentou um projeto para transformar a volta em uma cooperativa formal, com apoio financeiro e administrativo. Era o próximo passo. Asterisco, asterisco, Zé olhou para Lúcia, que sorria confiante. Estamos prontos, disse ela. Ele concordou. Asterisco, asterisco, enquanto o fogo do último São João queimava, iluminando rostos cansados, sentiu algo que há muito não sentia: esperança. Porque, no fim, não era só sobre estrada, frete ou distância. Era sobre encontrar lugar para ficar. O ano chegava ao fim com o céu limpo e um sol ameno que iluminava Petrolina como um convite para recomeços. A volta estava diferente, maior, mais organizada e, acima de tudo, cheia de vida. Zé sentou-se no banco de pneus ao lado de Lúcia, olhando as caminhonetes estacionadas, as mesas improvisadas onde grupos riam, conversavam e compartilhavam histórias. O cheiro do café fresco misturava-se ao aroma do mandacaru florido e da terra úmida após uma chuva recente. Era uma manhã de domingo e a praça próxima já se enchia de gente para a tradicional festa de Natal comunitária que organizavam. Asterisco, asterisco, Zé sentia o coração acelerado. Não era mais o homem que havia parado seu caminhão meses atrás, surpreso com uma jovem lavando seu veículo em troca de um sonho. Era um homem transformado pela estrada, pela família, pela luta. Asterisco, asterisco, reviravolta média. Naquela manhã, um representante da cooperativa estadual chegou para formalizar a parceria que tanto haviam sonhado. Parabéns, senhor Zé. A volta agora é oficialmente uma cooperativa, anunciou, entregando os documentos. Lúcia abraçou o pai com lágrimas nos olhos. Conseguimos, pai. Asterisco, asterisco, mas o que mais emocionava, Zé, não era o papel assinado, nem a estrutura construída. Era o que representava. Asterisco, asterisco, durante o evento, Isabel e seu filho brincavam perto do galpão, enquanto Lúcia preparava quitutes típicos para servir. Zé observava, e seu pensamento viajava. Lembrava das noites em que escrevia no caderno, das dúvidas que pareciam insuperáveis, da solidão que sentiu tantas vezes. Mas agora, ali, sentia-se completo. Asterisco, asterisco, acontecimento marcante. Um caminhoneiro que havia chegado meses atrás, trazido por Joaquim, fez um discurso emocionado. A volta salvou minha vida, disse, com a voz embargada, não só pelo apoio, mas porque me mostrou que a estrada não é só caminho, é família. Zé sentiu uma mistura de orgulho e humildade. Era essa vitória que ele queria, um lar para todos que percorriam aquelas rotas difíceis. Asterisco, asterisco, no meio da festa, a irmã de Zé se aproximou com um sorriso. Você é um exemplo, irmão. Eu me sinto feliz de estar perto de você. Eles se abraçaram longamente. Asterisco, asterisco, reviravolta pequena. Naquele dia, Zé recebeu uma carta de sua mãe, enviada por correio tradicional. Ela falava de orgulho, perdão e esperança. Continua assim, meu filho. Você encontrou seu lugar. Zé guardou a carta no bolso do colete, perto do coração. Asterisco, asterisco, o tempo passava e a volta seguia crescendo, inspirando outras iniciativas pelo país. Mas para Zé, a verdadeira conquista estava no dia a dia. Asterisco, asterisco, reviravolta média. Naquela tarde, ele caminhou até o caminhão que ainda usava para viagens curtas. Ao abrir o capô, lembrou do dia em que a jovem lavava seu veículo em troca de um sonho. Sorriu, sabendo que aquele sonho tinha se tornado realidade. Asterisco, asterisco, ele se sentou ao volante. Por um instante, deixou a janela aberta, sentindo o vento entrar. Era o cheiro da estrada, da liberdade, da vida que ele tinha aprendido a equilibrar. Asterisco, asterisco, acontecimento marcante. Lúcia se juntou a ele, sentando ao lado. Para onde vamos agora? Zé olhou para o horizonte. Para onde a vida nos levar? Eles riram, sentindo a leveza do momento. Asterisco, asterisco, mas a caminhada não havia terminado.
Zé sabia que novos desafios viriam, porque a vida sempre trazia curvas inesperadas. Asterisco, asterisco, reviravolta grande. Ao entardecer, ele recebeu uma visita inesperada. Era Joaquim, com uma proposta de expandir a volta para outros estados, usando a rede de caminhoneiros solidários que começaram a formar meses atrás. Pensei que você gostaria de liderar isso, disse o rapaz. Zé sentiu o peso da responsabilidade, mas também a força da confiança. Asterisco, asterisco, reviravolta grande. Naquela noite, Zé reuniu todos no galpão, contando sobre a proposta. Essa estrada é nossa e agora temos chance de fazer essa família crescer. Os olhos brilhavam, não só de esperança, mas de compromisso. Asterisco, asterisco, acontecimento marcante. Eles decidiram começar pequeno, com um projeto piloto em Pernambuco, mas com a certeza de que aquele seria só o começo. A sensação era de que a volta tinha virado movimento. Asterisco, asterisco, no dia seguinte, Zé acordou cedo, sentindo a brisa fresca da manhã. Olhou para a estrada que se estendia diante dele. Asterisco, asterisco, momento de vulnerabilidade. Por um instante, a velha ansiedade bateu. E se não desse certo? E se ele não fosse capaz? Mas então, pensou em tudo que construiu. A irmã, a mãe, Lúcia, Isabel, os caminhoneiros que viraram família. Ele respirou fundo. Eu não estou sozinho. Asterisco, asterisco, Zé saiu caminhando devagar, sentindo o calor do sol no rosto. Sabia que a estrada era longa, cheia de desafios e mudanças, mas também sabia que, desta vez, tinha raízes. Asterisco, asterisco, enquanto o dia avançava, a festa de Natal acontecia ao redor. Risos, músicas, cheiros e cores enchiam o ar. E ali, no meio daquele movimento, Zé sorria, porque ele aprendeu que, mesmo na estrada, a felicidade é feita de encontros, de coragem, de esperança. Asterisco, asterisco, e assim, a volta seguia. Um espaço de luz para aqueles que percorriam caminhos difíceis, um refúgio onde a força do coração era o maior combustível. Asterisco, asterisco, Zé apertou a mão de Lúcia, olhando para o céu azul. Obrigado por não desistir da gente. Ela sorriu. Obrigado por acreditar. Asterisco, asterisco, e juntos, pai e filha, caminhoneiros e amigos, seguiam em frente. Porque a estrada nunca acaba, só muda de rumo. Fim. Chegou até aqui? Então comenta a amizade, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.